Fala pessoal, beleza? Então, vou falar agora de um jogo histórico com uma marca histórica que até hoje é inigualável. A marca de 52 jogos invictos do Botafogo e 42 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é Botafogo 2, Palmeiras 1, que aconteceu no Pacaembu no dia 16 de julho de 78. Esse jogo foi válido pela terceira fase do Campeonato Brasileiro de 78. Terceira fase essa que ocorreu após a Copa do Mundo. Lembrando que, mesmo durante a Copa de 78, o Campeonato Brasileiro ele continuou acontecendo. Não tinha data FIFA, tá? Não, é bem diferente de hoje. Inclusive, no dia que o Brasil ganhou o terceiro lugar, o Botafogo jogou nesse sábado. E venceu. O jogo ele aconteceu no Pacaembu, o público de 64.572 pessoas, e eu vou falar do jogo. Só que antes, explicar, já que eu citei o Campeonato Brasileiro, explicar como é que acontecia, como é que era o Campeonato Brasileiro naquela época. A galera de hoje, mais nova, está acostumada ao campeonato de pontos corridos, né? Desde 2003, o Campeonato Brasileiro ele é de pontos corridos. Todos contra todos, né? E de volta. Só que naquela época não era assim, né? O Campeonato Brasileiro era bem inchado. Ele começou com a denominação, né, Campeonato Nacional em 71, que foi uma continuação do Robertão, que começou em 67, como o Eduardo citou, né, agora há pouco, a primeira organização teve a Taça Brasil, mas teve esse estilo campeonato que foi em 67, e aí em 71 eles denominaram Campeonato Nacional. E a cada ano eles foram inchando, foram colocando mais times. Chegou ao ponto que em 77 eram 62 times, e em 78, 74 times. Agora, por que eu estou falando de 77, né, já que a gente está falando de um jogo de 78? Porque essa invencibilidade do Botafogo, né, de 52 jogos no geral e 42 jogos no Brasileiro, essa invencibilidade se iniciou em 77, no Campeonato Brasileiro de 77, e antes até que ele pegou 2 jogos do Carioca de 77, alguns amistosos ali preparatórios, e o Brasileiro de 77. Como é que era o campeonato de 77 e 78? Mesmo com quantidade de números de clubes aumentando em 78, ele era bem parecido. Uma primeira fase com vários grupos, com 6 grupos de 10, 11 em 77, grupos de 13, 12 clubes em 78, onde não tinha lá e cá, só jogavam num local, não tinha o ida e volta. E aí esses clubes se enfrentavam, mas sem ida e volta, tá? Eles se enfrentavam e, o mais interessante, todos passavam para a segunda fase. Mas aí na segunda fase havia uma organização. Os que se classificavam nas primeiras colocações iam para a chamado assim, de forma meio que informal, né? Chave dos vencedores, e os que classificavam mais abaixo na tabela, chave dos perdedores. Então, nessa segunda fase, você tinha vários grupos, né? 3, 6, vários grupos, 6 grupos, e isso, 6 grupos, tanto em 77 quanto em 78, e desses grupos, você tinha os grupos dos vencedores e dos perdedores. Os dos vencedores, vários se classificavam para a terceira fase. Já os dos perdedores, somente o vencedor se classificava para a terceira fase. E então, nessa terceira fase, é que começava mesmo para valer, né? Porque ali é que iria apontar os que em 77 classificaram apenas 4 e já foi para semifinal e final, e o Botafogo não classificou, ele quase classificou, terminou invicto, né? Mas ele não classificou, e em 78 eles colocaram uma fase de quartas de final, então classificavam-se 8 clubes, e também o Botafogo quase classificou.
ele não classificou. Mas esse jogo contra o Palmeiras deu um gostinho que estava com a classificação próxima, né? Mas eu vou falar também isso mais à frente quando falar do jogo. Onde, logo no início, né, o Botafogo, com um time muito bom, com Rodrigues Neto, que disputou a Copa do Mundo, Gil, que disputou a Copa do Mundo. O Botafogo, ele logo no início tomou o gol. O Palmeiras também, com jogadores de Copa do Mundo, Leão, logo no início toma o gol. E com 1 minuto, o Vacaria faz um cruzamento, o Toninho raspa de cabeça e Jorge Mendonça de cabeça de novo e manda para o Barbante. 1 minuto e 10 segundos, mais precisamente, o gol do Jorge Mendonça. E aí o que acontece? Parece assim, o Palmeiras vai massacrar, né? Só que não. O Botafogo dominou o primeiro tempo todo, só que insistia pelo meio. E somente o Dé, pela sua habilidade, ele conseguia ali alguma coisa, um chute e tal, né? O Palmeiras estava razoável, só conseguia contra-ataques, e o Botafogo tinha um jogo nas mãos, né? O Palmeiras ainda teve 2 chances, aos 24 minutos, Jorge Mendonça, aos 34, o jogador Silvio, ele deu um chute difícil para a defesa do goleiraço Zé Carlos, e o Zé Carlos deu o rebote, o Osmar atrasou para o Zé Carlos, que naquela época a regra permitia, né, atrasar a bola, mas foi uma defesa bem difícil. E foram essas 2 chances do Palmeiras, e o Dé, em algumas tentativas, mas assim, Botafogo insistindo pelo meio e levando perigo. Aí veio o segundo tempo, e no segundo tempo aconteceram mudanças não de jogadores, uma mudança de postura, porque os 11 jogadores que começaram a partida terminaram a partida. O Zagallo, técnico do Botafogo, não fez substituições, mas ele mudou a postura. Ele fez com que os laterais, né, o Beto, recém-promovido do até então chamado Juvenis, né, hoje é sub-20, o Beto, lateral direito, jogando no lugar do Perivaldo não jogou, o Rodrigues Neto na esquerda, eles começaram a ir à frente, eles foram à frente, né? E Mendonça, que é uma grata, né? uma grande grande destaque nosso, que veio da nossa base, né? O Mendonça partiu decisivamente para o ataque. E aí, logo no início do segundo tempo, o Dé, com 1 minuto e 41 segundos, fez um gol. O Osmar, nosso zagueiraço, que muitas vezes avançava, ele pegou a bola, no meio-campo, avançou, tocou a bola, Mendonça para o Dé empatou o jogo. E o Botafogo teve mais chances. Logo depois, aos 6 minutos, o Cremilson mandou uma bola no travessão. Aos 10, o João Paulo entrou sozinho e conseguiu mandar a bola sobre o gol do Leão. Logo no minuto seguinte, aos 11, teve uma falta que o Mendonça cobrou e bateu na trave. Ou seja, Botafogo massacrando, né? Aos 35 do segundo tempo, né? Estou falando do segundo tempo, o Mendonça cobrou uma falta muito forte, falta que o Alfredo fez no jogador Dé, o Mendonça cobrou forte e o Leão defendeu. Então você vê que o Botafogo estava massacrando, né? O Palmeiras não ganhava um rebote, não ganhava uma dividida. E aí, aos 41 minutos e 20 segundos, né, o João Paulo chutou cruzado na frente do Leão após um passe do Dé e sacramentou a vitória do Botafogo. Um gol muito bacana, muito bonito, né? Correu para o banco de reserva, ficava atrás do gol, jogadores dos reservas todos se abraçaram, né? Uma comemoração muito intensa, e o Botafogo então venceu essa partida por
2-1. Agora, eu vou falar mais uma vez dessa marca histórica que vai se completar agora 47 anos, né? Antes, deixa eu dar um fechamento sobre a classificação. O Botafogo ele acabou não classificando para a próxima fase, restavam ainda 2 rodadas. O Palmeiras saiu bem desanimado do jogo, achava até que não conseguiria classificar, porque o Botafogo jogaria em casa contra o Grêmio, que era o grande, vamos dizer assim, bicho-papão do grupo, estava bem disparado em relação à pontuação, e jogaria contra o São Paulo, os 2 jogos no Maracanã. O Palmeiras enfrentaria o Noroeste e o Grêmio, que era o bicho-papão, lá no Estádio Olímpico. O Botafogo acabou perdendo a sua invencibilidade para o Grêmio, né, no meio de semana, e o Palmeiras ele venceu o Noroeste com diferença de 3 gols, que dava um ponto a mais extra, né, um ponto extra na classificação. E no domingo, o Botafogo enfrentou o São Paulo, chegou a fazer 2-0, precisava de mais um golzinho, 3, para um ponto extra, mas acabou desanimando, porque soube que o Palmeiras estava vencendo o Grêmio. No final, acabou que no finalzinho do jogo, o Grêmio empatou, e se o Botafogo tivesse feito a diferença de gols com esse ponto extra a mais, ele teria se classificado. Acabou não classificando, o Grêmio classificou em primeiro no grupo e o Palmeiras em segundo. Agora sim, eu vou falar da invencibilidade. Essa marca do Botafogo, de 52 jogos invictos, né, ela foi iniciada em 1977 no Campeonato Carioca, nos 2 últimos jogos do Campeonato Carioca. Em seguida, o Botafogo fez alguns amistosos e logo depois se iniciou o Brasileiro de 77. O Brasileiro de 77 terminou em março de 78 e, na sequência, como era muito comum em anos de Copa do Mundo, se iniciou o Brasileiro do ano corrente, de 78. Então, emendou um Campeonato Brasileiro no outro. O que acontece? O Botafogo, nessa marca de 52 jogos, ele tem, então, esses 2 jogos do Campeonato Carioca, ele tem 8 amistosos, que é uma marca para a época normal, 8 amistosos, no espaço de praticamente um ano, ele teve 8 amistosos, e 42 jogos pelo Campeonato Brasileiro, de 7-7 e 7-8. Marca essa que nenhum clube atingiu até hoje, desses 42 jogos invictos em sequência pelo Campeonato Brasileiro, e marca essa que não foi superada de 52 jogos invictos no geral. Eu disse que não foi superada, né? Por quê? Porque ela foi, entre aspas, igualada pelo nosso clube da Lagoa, o Clube de Regatas do Flamengo. Ela foi igualada no ano de 79. Segundo o Flamengo, eles têm 52 jogos invictos. A grande diferença é que na lista dos jogos do Botafogo, todos os jogos são do time principal. Não há jogo de time misto, que era muito comum o time misto fazer amistosos no interior. Interior do Rio, interior de Minas, era muito comum. O Botafogo tem nessa marca apenas jogos do time principal. Já o Flamengo, ele tem um jogo do time misto que ele considera dentro desses 52 jogos. Logo no início, ele joga um dia em Londrina com o time principal, amistoso, e ele joga no dia seguinte o amistoso em Friburgo contra a fortíssima seleção de Friburgo com o time misto, onde 2 ou 3 jogadores titulares que estavam voltando de lesão jogaram pouco tempo para se ambientar e também para chamar a atenção da torcida em relação à presença, né, do público. Todos os jornais noticiaram que seria um jogo do time misto do Flamengo. O Flamengo foi arrumando vários amistosos, além de contar com esse jogo de time misto, ele arrumou vários amistosos, chegando ao absurdo número de 19 amistosos nessa contagem deles de igualar, né,
a invencibilidade do Botafogo. 19 amistosos para a época, para quem acompanha futebol, para quem estuda futebol, 19 jogos no espaço, amistosos no espaço de um ano é uma coisa absurda. E o Flamengo ele foi fazendo um amistoso atrás do outro, para que exatamente o 53º jogo, que seria o jogo que eles ultrapassariam, né, o recorde, fosse contra o Botafogo. E outro detalhe, você vai me perguntar, tá, 19 jogos são amistosos, e os outros jogos? São do Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores? Libertadores não pode ser porque o Flamengo só entrou, né, na terceira década, né? Década de 60 não, 70 não, só na década de 80. Então, Libertadores não. Brasileiro também não. Esses 32 jogos são no Campeonato Carioca, com todo o respeito, né, que nós temos ao Campeonato Carioca, aos clubes do Rio de Janeiro, mas se você comparar com a relação do Botafogo, o Botafogo enfrentou, vou citar alguns times aqui, nos seus 52 jogos, Fluminense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, o América do Rio, que era fortíssimo, o Sport Recife, o Juventude, e dois clubes que hoje as pessoas podem até falar assim, mas que na época eram bichos papões, né? Verdadeiros times que saíram desclassificando vários outros. O Londrina e o Operário do Mato Grosso do Sul. Então, veja o nível de times que o Botafogo enfrentou nos dois campeonatos, 77 e 78. O Flamengo, então, tem 33 jogos no Campeonato Carioca e 19 amistosos. Mas não aconteceu a quebra, né, da invencibilidade. O Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 naquele que seria o 53º. O Botafogo venceu, medalhas foram feitas pelo Flamengo para distribuir para os jogadores, né, de recordista de invencibilidade, de quebra de invencibilidade. Não sabemos o que foram feitos com essas medalhas, mas eles conseguiram, segundo eles, igualar. Segundo a história verdadeira, ficaram jogos atrás, porque ficou um jogo atrás, porque não se conta o jogo contra a seleção de Friburgo, que é um time misto. Então, a história verdadeira, ficaram um jogo atrás. Segundo a verdade deles, igualaram. Então, Botafogo, recordista de invencibilidade. Fato até agora, recorde. 52 jogos no geral e 42 jogos no brasileiro. Com essa partida que eu descrevi agora há pouco, Botafogo 2, Palmeiras 1.